Dizem que todo mundo precisa ter uma religião, mas eu não sigo nenhuma delas. Para mim é suficiente seguir a Jesus. E nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência sobre por que eu decidi ser um discípulo de Jesus desvinculado das instituições religiosas, ou seja, das igrejas. Isso acontece porque eu tenho percebido que essas igrejas, de maneira geral, mais me atrapalham do que me ajudam a prestar atenção nas coisas que Jesus ensinou, nos princípios elementares da palavra dele. E entenda que com esse vídeo eu não estou te recomendando a fazer a mesma coisa que eu fiz. A partir de uma época da minha vida, eu senti de Deus um chamado para fora dos apriscos, que depois eu acabei percebendo que essa palavra, que é chamada de igreja, na verdade, significa chamados para fora, porque vem do grego ekklesia. E ao ser chamado para fora dos apriscos, algumas vezes eu tentei, de fato, me aproximar de alguma outra igreja, alguma instituição religiosa para frequentar. Mas o que acontece é que eu acabava sempre sendo expulso delas. Porque uma vez que a gente aprendeu a andar com Deus fora do sistema religioso, que é o que eu tenho chamado de fora dos apriscos, fora dos currais, aí a gente acaba sendo uma ameaça para o próprio sistema. Porque pensa comigo, os caras estão dentro de uma instituição religiosa tentando convencer as pessoas que essas pessoas precisam frequentar as reuniões, que elas precisam ouvir a palavra ali que eles têm aos domingos, ou durante a semana, ou nos dois momentos, ou em mais momentos, que essas pessoas precisam dar o seu dízimo, as suas ofertas, e aí de repente você vai para lá e fala que não, eu não preciso de seguir nenhuma regrinha religiosa porque eu sou suficiente e estou bem com Deus, andando com Jesus, lado a lado com Ele, independentemente de todo esse sistema. Você percebe que esse tipo de testemunho já se torna uma ameaça para o próprio sistema? Porque para o sistema você não pode existir, não pode haver uma pessoa que consiga andar com Deus, seguir Jesus fora da instituição, como se ela precisasse fazer essa intermediação do homem com Deus. E quando eu falo que essas igrejas mais atrapalham que ajudam, eu estou me referindo ao fato de que quando você se aproxima de qualquer grupo religioso, que nele exista uma cultura institucional. Pode ser ele uma dessas igrejas, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. Existe, na verdade, algum tipo de comportamento que você tem que aprender a pescar para falar mais ou menos parecido, porque tem palavras que eles consideram que não podem ser usadas porque numa data do ano de tal aconteceu um evento assim assado. É ou não é? Isso acontece ou não acontece? E não é coisa simplesmente de mas uma família é assim, tem esse tipo de comportamento e essa empresa é assim. Não, isso acontece de fato nas igrejas. Tem lugares, inclusive, que eles vão dar bronca em você se você não tiver vestido direito, se não tiver penteado assim assado, se você estiver entrando sujo, se você estiver tendo um linguajar um pouco diferente, com muitas gírias. Tem gente que vai começar a te questionar: por que você está falando desse jeito, meu irmão? Meu irmão, mas por que você chegou a esse horário? Porque tem lugares que você precisa seguir os protocolos de horário, ou eles vão te questionar por que você olhou diferente ali para tal pessoa, qualquer tipo de comportamento. E aí a gente acaba indo para esses lugares para tentar se adequar, para não ficar sob esse constrangimento o tempo inteiro, de alguém te enchendo o saco porque você não está se comportando igual. E na verdade você percebe no final das contas que ninguém muito está ali para buscar Deus, porque um vai lá para competir, para ver quem que está mais cheiroso. As irmãs ali falam que vão de saia, mas a altura da saia vai encurtando, vai tendo decotes. Então você percebe que existe muita contradição e às vezes se aponta para uma necessidade de cumprimento de algumas regras, mas na verdade a maneira, por exemplo, como as pessoas se vestem, às vezes é pior, do que se ela estivesse andando no mundo. Então por quê? Por causa dessa religiosidade hipócrita. Isso tudo sem falar na questão da hierarquia, Porque tem uns caras que se acham donos
do rebanho. E é por isso que eles gostam de ser chamados de pastores. Eles não entenderam ainda o que Jesus disse, por exemplo, em João 10, que haveria um só rebanho e um só pastor. Eles não entendem. Eles acham que precisa ter um rebanho que vai estar subordinado à autoridade deles. Então, eles vão querer exercer essa autoridade, às vezes com autoritarismo, porque as pessoas não podem fazer tudo aquilo que elas quiserem dentro de um espaço em que normalmente existe uma presidência que é relacionada com a liderança religiosa local. E se o cara é o líder religioso local e também está nessa função de presidência, ele precisa meio que controlar aquele espaço, senão as pessoas elas vão depredar, o espaço vai ficar com dívida e dentre outros tipos de problemas, né, com relação aos conflitos que possam haver ali dentro, por conta da cultura institucional, por exemplo, tem pessoas mais idosas que vão achar esquisito se você chegar com uma música muito moderninha, e aí, então quer dizer, o cara ele vai tentar fazer um controle, porque senão o pessoal mais velho não vai. E se o controle tiver também ali só dizendo que só podem ter hinos daqueles antigos, aí os jovens também não vão. Então esse cara que fica na função da presidência, ele fica meio que intermediando ali o gosto das pessoas, mas no fundo o nome disso é jogo político e não tem nada a ver com espiritualidade, e as pessoas deveriam estar congregadas juntas para que umas às outras se auxiliassem em ouvir e praticar todas as coisas que Jesus ensinou, porque de fato isso significa ser um discípulo de Jesus. E o que acontece nesses lugares é que as pessoas acabam se tornando discípulos das lideranças institucionais, que normalmente não são chamadas de presidente, mas usam o nome de pastor, às vezes de bispo, tem também os obreiros, os diáconos, existem agora, né, nessas últimas décadas, os apóstolos, mas todos esses caras, você vê que eles não atuam de maneira funcional como essa palavra significa. Porque o cara que se diz pastor, ele não vai de fato para a casa das pessoas ajudar elas, ele não é uma pessoa que está realmente cuidando do rebanho. Como, por exemplo, a palavra bispo, que significa visitador. Então essas lideranças não ficam gastando tempo fazendo visita. Não, eles chamam todo mundo para participar do salãozinho deles, em que só eles têm a última palavra para falar no púlpito. Então você percebe que isso não tem a ver com absolutamente nada do que Jesus nos ensinou para sermos discípulos dele. Temos autonomia com relação ao sistema. Olha para os discípulos de Jesus quando ele morreu, ressuscitou e desceu o Espírito Santo sobre eles lá em Pentecostes. Eles tinham autonomia para ir para os lugares, para pregar a palavra, para receber uma visão, e eles iam obedecer ao chamado do que Deus tinha para eles. E um dos grandes motivos pelo qual isso tem me ajudado muito mais a permanecer nas palavras de Jesus é porque eu não tenho que ficar preocupado em ficar intermediando a vontade das pessoas ou a consciência fraca delas por causa do meu chamado. Eu simplesmente vou buscar a Deus à minha maneira, num lugar isolado, que foi isso que Jesus ensinou, não é? Quando a gente for orar, a gente faz uma oração em secreto. Eu não vou orar para pegar um microfone para mostrar para todo mundo que eu tenho uma oração com uma oratória perfeita para impressionar as pessoas, elas acharem que eu sou mais espiritual. Não, Jesus diz para parar com essa vaidade. E para a gente, quando for querer buscar uma recompensa que vem de Deus, então a gente vai fazer a nossa oração em secreto e não na frente de todo mundo, porque se eu fizer para todo mundo assistir, então eu já ganhei a minha recompensa, que é, na verdade, as curtidinhas, né? Todos os agradadozinhos que esse suposto rebanho tem com relação às lideranças. Então os caras vão querer, de repente, dar uma oferta para que você ganhe mais dinheiro, tenha um salário maior e assim por diante. E fica essa relação política de uns caras representando o clero, o poder religioso, e outras pessoas usufruindo desse poder e tendo a sua consciência amenizada, porque de fato elas podem dizer umas para as outras: ó, eu tenho meus pecados, mas eu estou frequentando a igreja.
como se para Jesus isso fosse suficiente, como se ele tivesse em algum momento ensinado a gente a frequentar uma instituição religiosa. E a gente sabe que isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. Ele era expulso das sinagogas, assim como seus discípulos também. Isso tudo mostra para a gente que a verdadeira busca a Deus é algo individual. Isso não significa que a gente não possa eventualmente buscar a Deus de maneira coletiva, como a gente vê em alguns casos, por exemplo, ali dos profetas reunidos no monte, ou, por exemplo, das pessoas indo para o templo para oferecer um sacrifício, mas você percebe que o comportamento de um discípulo de Jesus não depende muito disso. Eles até eram enviados em duplas, mas eles não se restringiam a andar em duplas. Cada discípulo de Jesus precisa compreender que é necessário somente ouvir a voz e obedecer. Isso é essencial e é isso que caracterizou Abraão como um profeta que foi uma referência para os judeus. É isso que caracterizou Jesus como sendo a nossa referência nos dias de hoje. Essa característica a gente via também em Moisés. Ele subia ao monte e não chamava todo mundo para ir com ele. Mesmo Davi tinham caminhadas com Deus muito sólidas. E eram sólidas porque eram sozinhas. Eles não ficavam a todo tempo tentando tirar uma média do que a pessoa X acha de Deus, da pessoa Y acha de Deus, de você tira uma média para a gente seguir mais ou menos de um jeito que a gente vai ficar fortalecido enquanto grupo. Você fica esse comportamento de buscar força por pertencer a um grupo é o espírito da Babilônia, coisa que a gente percebe na narrativa ali de Gênesis, onde as pessoas estavam reunidas para se tornarem mais fortes juntas e não sofrerem um juízo de Deus. E na verdade não tem como evitar quando esse juízo tiver que chegar. É por isso que a cidade de Babel sofreu a punição por tentar se tornar um grande movimento humanista que caminhava com as suas próprias forças e não dependia de Deus. E uma das maneiras de compreender tudo isso que eu contei para você a partir das palavras de Jesus é você voltar lá para o Sermão do Monte em Mateus 7, onde Jesus ensina para a gente a respeito da porta larga e da porta estreita. Ele nos diz para entrarmos pela porta estreita, porque é ela que nos conduz à vida. Mas a porta larga é a que conduz à perdição e muitas pessoas caminham por ela. Onde estão essas muitas pessoas que caminham juntas por ela? São as religiões. Se você não consegue entender que as religiões representam a grande maioria, e para você tá difícil entender essa diferença entre as religiões e o espírito, eu já gravei um outro vídeo explicando por que o espírito é maior que a religião. Então você pode dar uma olhada aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!